Olá, bem-vindos a mais um episódio do Rus Julia, um podcast dirigido, roteirizado e estrelado por mim, Júlia Cabral. No episódio de hoje a gente vai falar sobre o drama de ser um ex-atleta. E o formato do episódio está diferente, né? Como vocês podem notar. E eu decidi fazer dessa forma porque a repercussão da divulgação foi maior do que eu considerava que ia ser. E aí eu falei, por que não, né? Por que não vim aqui mostrar minha cara pro povo que já me conhece há não sei quantos anos. Yeah, that's it. Então, gente, pois é, né? De onde que surgiu esse episódio? Já era uma coisa que eu queria falar há muito tempo. Eu já queria falar sobre o drama de ser ex-atleta há um tempo considerável, porque é um drama que eu vivo desde o dia que eu decidi não dançar mais. E ao mesmo tempo que esse histórico, né, me traz muitos aprendizados e muitas vantagens, é, eu também fiquei meio maluca. Confesso, eu fiquei meio doida por um tempo. Só que foi uma loucura completamente diferente da que eu sentia quando eu estava infeliz sendo atleta, né? E assim, eu fiquei bem maluca nos últimos anos que eu estava dançando. Eu estava muito infeliz, tipo, eu estava muito triste mesmo. E eu tava caminhando pro caminho que eu achei a minha vida toda que ia ser o que eu queria. Só que não era. Só que não era mais, entende? Eu passei muito tempo da vida querendo. Mas aí eu decidi mudar. E eu até vi um vídeo de uma menina no Instagram falando que no balé a gente aprende que se você não ama aquilo, não tem pra que você tá lá. Entende? Porque é um negócio muito difícil, é um negócio muito cansativo, é um negócio muito injusto. Então, se você não tá ali porque você ama, é melhor você ir embora, porque senão você não vai ser feliz. Então, se você chegou no ponto que você já não quer mais estar lá, que você não quer mais estar indo pra aula, você não tem mais nenhum resquício de felicidade no processo, não faz sentido. Simplesmente não faz sentido. É melhor você ir embora. É melhor você sair. E foi a decisão que eu tomei. Eu não tava feliz, eu não tava mais sentindo nenhuma vontade de estar lá. E sair foi a melhor decisão possível. Porque eu passei um tempinho, né, durante esse período que eu percebi que eu não estava mais feliz, considerando que era só mais um período em que eu não estava gostando do que estava acontecendo. E isso não só era uma red flag, porque eu já tinha passado por períodos em que eu não estava gostando do que estava acontecendo, mas também, assim, o que eu ia ganhar se eu continuasse fazendo algo que eu não queria, né? O que eu achava que eu ia ganhar se eu continuasse daquele jeito? E sinceramente, eu acho que eu não ia ganhar. Eu acho que eu ficava com aquilo na cabeça de que todo o esforço que eu estava fazendo, ele ia ser recompensado. E tinha alguém vendo o quão esforçada eu estava e o quanto eu queria aquilo. Só que eu não queria, eu só estava me esforçando muito. Eu só estava dando tudo de mim sem nenhum propósito mais. E eu achava que a recompensa ela viria à força, ela ia ter que chegar de algum jeito, nem que eu tivesse acabada. Mas isso não é certo também. Isso não é legal nem é uma garantia, sabe? Não é porque eu estou me esforçando muito, estou dando tudo de mim, que eu vou receber o resultado que eu quero. Porque às vezes esse esforço ele deveria estar sendo empregado em outro local, que foi a realização que eu cheguei. Se eu colocasse toda aquela força que eu tinha no balé e toda aquela dedicação e foco em outra área da minha vida, eu ia conseguir o sucesso que eu gostaria de ter e a liberdade que eu queria ter. Por quê? Porque eu pensava muito no balé de um jeito de eu tenho uma linha de chegada e a partir do momento que eu chegar lá, eu vou conseguir relaxar. A partir do momento que eu chegar onde eu quero chegar, eu vou conseguir ficar mais tranquila. Eu vou conseguir estar bem. E eu meio que depositei muito da minha esperança de felicidade e sucesso profissional nessa linha de chegada. Que pra mim seria, não era nem me tornar a primeira bailarina, mas estar em uma companhia boa, morando longe da minha casa, longe da cidade que eu cresci, sei lá, sendo solista, não sei, fazendo alguma coisa desse tipo, entende? Pra mim, aquilo seria suficiente pra eu ser feliz. Só que ia não só demorar muito tempo, mas exigir muito mais esforço do que eu estava fazendo.
o meu subconsciente ficava naquilo de que se eu continuasse me esforçando muito, tudo ia chegar. E eu não duvido que chegaria. Mas eu ia cruzar a linha da chegada destruída. Mentalmente e fisicamente. Porque eu não tava mais feliz, entende? Eu chegava todo dia e ficava chorando na cozinha no colo da minha mãe. E, gente, isso não é normal. Isso não é normal. Quando eu saí do balé, eu percebi que, poxa, não é normal você chorar toda semana. Não é normal. Você não foi feito pra chorar toda semana. E aí deu, na verdade, até uma clareada muito grande na minha vida quando eu percebi isso. E esse foi o momento que eu percebi que eu não ia ser mais atleta. Que eu falei, não é pra mim, eu não quero viver desse jeito. E eu consigo coisa melhor. Mas por que eu sabia que eu conseguiria coisa melhor? Porque, primeiro que eu nunca deixei de estudar. Então, eu sempre soube que no dia que eu não quisesse mais dançar, eu ia conseguir passar na faculdade que eu quisesse, fazer o curso que eu quisesse e ser bem-sucedida naquele curso. Muito por causa da minha criação e pela rede de apoio e suporte que eu tenho dentro de casa, né? E, enfim. Eu sempre fui inteligente. Então, realmente, na minha cabeça, assim, poxa, se eu não dançar, eu sei que. Gente, eu ficava pensando nisso, eu lembro claramente que eu pensava, cara, eu estudei tanto pra sofrer com isso. Eu estudei tanto pra sofrer numa profissão dessa forma. Eu não queria, tipo, não, eu não amo o suficiente isso pra eu me expor a tamanha. Eu acho que o problema não era nem a frustração, mas tanto desgaste. Porque a partir do momento que você perde o prazer pelo processo, não faz mais sentido o esforço que você faz todo dia. Não faz, simplesmente não faz e aquilo se torna um peso. E não dá pra você viver arrastando um peso, principalmente quando ele coloca em risco a sua saúde mental e física. Entende? E, cara, sinceramente foi muito dolorido pra mim perceber isso. Muito dolorido, porque eu falei, caraca, eu não gosto mais. Eu não gosto mais de dançar. Tipo, eu passei um ano sem gostar de dançar. E foi o ano que eu melhor estive, assim, em forma física, preparamento, tudo. Gente, eu tava muito boa. E eu olhei pra aquilo e falei, caralho, eu não tô feliz. Eu não estou minimamente feliz. Eu preciso sair daqui. E foi aí que eu capei o gato, né? Fui embora, tirei meu time. E eu acredito que uma vez que você é atleta, você nunca vai deixar de ser. Porque existe algo muito, assim, transformador em você passar tantos anos da sua vida dedicado a um objetivo específico, entende? Claro que existem pequenos objetivos, existem títulos, existem medalhas que você quer ganhar e tal, mas o seu objetivo como bailarina normalmente é você se tornar a primeira bailarina. E você passar 15 anos da sua vida tão focada nisso, mas tão focada nisso, e tão, assim, querendo tanto aquilo, não é possível que você não mude. E mesmo desistindo, não é possível que você não deixe de ser uma pessoa normal. Tipo assim, eu sou uma pessoa normal, óbvio. Mas a minha cabeça ela é muito diferente. Por causa de todos esses anos de esporte que eu tive na minha vida. E não foi só o fato de eu estar focada. Não foi só o fato de eu estar querendo muito. Foram 15 anos. Foram 15 anos em que o meu objetivo era ser a melhor. Meu objetivo era ser a melhor em qualquer lugar que eu entrasse. Qualquer lugar que eu entrasse relacionado a balé, na minha cabeça eu tinha que ser a melhor. Outra red flag, também já estava errado aí, né? Mas eu queria ganhar, eu amava ganhar. Eu queria ser melhor, eu queria. Sabe, eu acho que eu nunca entrei numa sala de aula de balé querendo somente aprender. Eu queria ser a melhor da sala, eu queria a atenção de quem estivesse dando aula. Entendeu? Eu queria ser a melhor, eu queria estar ali e ninguém conseguia olhar pra mais ninguém. Eu não tava ali com o objetivo que hoje em dia, graças a Deus, é muito comum, de ser melhor do que quem eu era antes. Eu ia ser melhor Eu ia ser melhor do que quem eu era antes. Isso não importa, pra mim isso era um fato, eu tava todo dia no balé. Eu precisava ser melhor do que o povo que tava ao meu redor também. E, cara, assim, depois, quando você tá num ritmo de competição, isso é muito bom. Te dá um gás que
é indescritível. Mas essa exposição há muito tempo, ela deixa sequelas, né? E eu ainda tenho essa mentalidade de eu quero ser a melhor. Só que não tem como você ser a melhor em tudo. Não tem como você ser a melhor em tudo que você faz. Toda hora. Ainda mais quando você faz 1 milhão de coisas como eu. Não tem como, é impossível. Você não vai conseguir ser a melhor em tudo que você faz. Só que no balé eu conseguia ser a melhor. Na maioria das vezes. Eu não conseguia quando eu tava no Mundial, né? Porque pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas eu conseguia. Quando eu tava na minha cidade. Às vezes quando eu tava no Nacional. Eu conseguia ser a melhor. Eu conseguia olhar pra o que eu fiz e falar, caraca, eu não poderia ter feito melhor que isso. Eu fiz tudo o que eu deveria fazer. E, gente, assim, eu acho que foi isso que me fez conquistar tudo que eu conquistei no balé. Eu era louca. Gente, eu era doida. Eu tenho essa cara de alguém muito passiva não, mas tipo, muito de boas, muito calma, muito legal. E eu sou muito de boas. Eu não tô ali na competição querendo, assim, vou matar todo mundo. Não sou assim. Mas eu quero ser melhor. Não tem como você entrar numa competição sem esse objetivo. Senão é melhor você nem sair de casa. Como é que você vai competir sem querer ganhar? Como que você vai fazer isso? Me diga. Como que você vai sair da sua casa pra ensaiar todo dia? Como é que você vai pagar sua inscrição? Você vai pagar seu figurino, sua sapatilha, fazer sua maquiagem. E você não querer ganhar? Isso nunca fez sentido pra mim. Nunca fez sentido pra mim. Eu amava ganhar. Ganhar era muito bom. E eu acho que isso também me manteve muito tempo no balé, porque eu adorava competir, era muito legal. Eu queria chegar no companhia profissional. Inclusive, eu passei pra uma companhia profissional. Eu fiz audições pra uma companhia profissional. Mas aí eu decidi que não era mais o que eu queria. E eu falo muito do balé, muito, muito mesmo, muito, porque ele moldou tudo que eu sou hoje. Se eu sou quem eu sou, foi porque eu dancei do jeito que eu dancei e tratei o balé do jeito que eu tratei. E é surpreendente você conseguir se manter tão focado no objetivo desde os seus fucking 9 anos, cara. Eu lembro que eu tava saindo de uma competição, uma, uma jurada olhou pros meus pais e falou: ela é muito boa. Ela é muito boa, ela realmente tem chance de ser profissional. Daí ela me perguntou se eu queria ser profissional. Eu falei, caraca, sim. Se eu vou poder dançar todo dia da minha vida, claro que eu vou querer ser profissional. Quando eu tinha 9 anos, eu acreditei nesse sonho até meus 18. Girl, não só exige uma grande esperança no seu sonho de 9 anos, mas também exige, gente, uma capacidade de foco e dedicação surreal. Ainda mais de um jeito que eu não acho que teve uma apresentação minha que eu fiz pior do que a anterior. Com exceção de uma. Teve uma que eu realmente não fui boa. Mas eu estava constantemente me superando. E isso exige foco, dedicação, consciência, humildade. Você tem que estar lá todo dia. Isso me levou a conquistar coisas que aos 20 anos eu acho muito difícil alguém ter igual. Entende? É muito difícil alguém ter igual. Eu comecei a ganhar com 9 anos. E eu lembro que na época tava tarde. Tava tarde. Eu comecei a competir com 6. Eu olhava pra aquilo ali e eu ficava, caraca, por que eu não ganhei, mano? O que tá errado? O que eu tô fazendo diferente? O que eu tô fazendo de errado que eu não ganhei ainda? Com 6 anos. Com 6 anos. Alguns podem olhar e falar, you're kinda crazy, você tem que se tratar. Mas não, cara, eu só consegui tudo que eu consegui porque eu só queria ser melhor. Eu só queria ser melhor. E aí eu ganhei minha primeira medalha com os 9. Ganhei que mais? Pronto, eu ganhei minha primeira medalha com os 9 anos. Eu ganhei o primeiro nacional com 14. Demorou 5 anos. Demorou 5 anos. Eu passei pela primeira vez para uma competição internacional, o IAGP, com 12 anos. E na minha cabeça tava tudo muito tarde, não tava no ritmo que deveria estar. O que é loucura, porque era uma criança. Eu era uma criança. Mas eu era uma criança que pensava diferente. Vamos pôr dessa forma, pra gente não se atolar, né? E, enfim, eu conquistei praticamente tudo que eu queria no balé. Tudo, tudo. Tudo que eu queria no balé, eu consegui. Eu consegui a bolsa dos meus sonhos. Eu consegui. Cara, eu consegui tudo que eu queria. E eu não. E como eu falei,
Normal, você sendo uma pessoa normal, pensando que nem alguém normal, você não consegue tudo isso. Você não consegue. Você não consegue isso só com talento. Você não consegue isso só com físico. Você só consegue isso se você for tão absurdamente focado que se acabar de chorar no dia anterior porque você não ganhou, no dia seguinte você vai estar no ensaio puta de raiva porque você não ganhou e vai ter que fazer melhor, e vai ter que fazer mais aula e ensaiar mais. E eu fui ensinada a pensar desse jeito. E eu sinto que não ninguém, mas são poucas as pessoas da nossa geração que conseguem fazer isso. De ter uma frustração horrível no dia anterior e no dia seguinte acordar e fazer tudo que tem que ser feito. E eu fazia isso com 9 anos. Eu fazia isso com 14, fazia isso com 15, 16, 17, 18, 19 e com 20 não vai ser diferente. Só que desde que eu parei de dançar, eu fui arranjar um objetivo claro esses dias. Eu passei 2 anos da minha vida sem saber o que fazer. Porque quando eu parei de dançar, pra mim era assim, poxa, minha meta é não dançar mais. Eu não quero mais ficar triste, eu não quero mais chorar toda semana, eu não quero mais ter problema com a minha imagem, eu só quero ser feliz, porque eu sei que eu sou uma mulher privilegiada, eu sou uma criatura inteligente, eu tenho amigos, eu posso sair pra festas, eu posso ir à praia, entendeu? Eu posso trabalhar, ganhar dinheiro, eu sou uma pessoa funcional, com saúde, com teto, comida em casa. Não é pra eu estar chorando toda semana. E meu objetivo era só esse, melhorar a minha cabeça. E eu consegui. Eu consegui. Só que aí eu fiquei, poxa, e agora? E agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Porque ao mesmo tempo que eu consegui melhorar minha cabeça, eu ainda tinha pra mim que o que eu vou fazer agora? O que eu tenho pra ganhar? O que eu vou ganhar? Cadê minha medalha? O que eu vou ser a melhor em quê? O que é ser a melhor? Porque como eu falei, o meu objetivo lá atrás era ser melhor. Meu objetivo era ser a melhor. Só que dentro de uma sala de balé é muito fácil você achar métodos de comparação. Entende? Porque tá todo mundo ali, mais ou menos, né, bem mais ou menos, sob os mesmos critérios de avaliação. Então, sei lá, no balé pra eu ser a melhor, eu tinha que ter controle, eu tinha que ter força, eu tinha que ter físico, eu tinha que ter musicalidade. E aí, quando eu tô sem dançar, eu tenho o que precisa pra ser a melhor? Entende? Nos primeiros 2 anos que eu fiquei fora do balé, eu realmente não tinha objetivo. E por não ter objetivo, eu continuei, na verdade, fazendo o que eu tinha que fazer. O que eu achava que tinha que fazer, né? E que eu continuo achando que é pra eu fazer. Então, eu me esforçava pra tirar nota boa, eu ia pra academia e eu comia direito. Esses eram as minhas 3 atividades diárias de quem não sabia o que fazer, mas sabia que tinha que fazer alguma coisa. Eu tinha que estudar, eu tinha que me exercitar e eu tinha que me alimentar. Passou um tempo isso sendo suficiente, esses 3 hábitos sendo suficientes. Só que à medida que o tempo foi passando, eu fui vivendo coisas diferentes. E por mais que tenha sido um período muito legal, eu ainda queria muito ser boa. Gente, faltava algo, entende? Estava faltando um objetivo, estava faltando uma métrica, estava faltando uma medalha, estava faltando alguma coisa. Estava faltando alguma coisa para me orientar. Porque era muito bom, eu estava precisando passar um tempo sem ter o que fazer. Sem ter o que fazer, né? Porque, enfim, como eu falei, eu ainda tinha que estudar, ir pra academia e me alimentar direito. E são 3 coisas que exigem bastante esforço, na verdade. Mas estava faltando algo, entende? Ok, eu tirava notas boas. Isso era muito legal. Eu gosto de tirar nota boa. Pra mim, aquilo ali me dava a mesma sensação de ganhar. Ok, com essas notas eu consegui bolsas de estudos. Não só com elas, mas com a cara de pau que eu tenho, eu também fui lá e pedi e consegui bolsa de estudo. Isso era muito massa. Só que faltava. Gente, estava faltando alguma coisa. Estava tudo muito fácil. Estava tudo muito fácil. Pra tirar nota boa, eu só precisava sentar na cadeira e estudar. Literalmente, eu só precisava sentar na cadeira e estudar. Era mais fácil que dançar. Para conseguir bolsa de estudos, eu só precisava cumprir requisitos, que era nota, presença, desempenho.
e falar inglês. Que pra mim não exigiam tanto esforço assim. Entende? Porque nada era mais difícil que dançar. Eu acho que esse é o primeiro ponto positivo de ser ex-atleta. Quando você deixa de ser, tudo fica muito fácil, porque você não tem mais que detonar seu corpo por um objetivo. Entende? Fica tudo tão mais simples, fica tudo tão mais fluido. E a sensação que eu tinha realmente no fundo do meu coração era: nada é mais difícil que dançar. Se eu preciso tirar nota boa, se eu preciso sentar na cadeira e estudar. Se eu preciso arranjar um estágio, é só eu mandar meu currículo, fazer entrevista direito e não parar até eu achar um. Se eu preciso ser uma boa estagiária, eu preciso fazer o que tem que ser feito. Que aí vai depender da exigência da posição. Se eu preciso, sei lá, manter meu corpo saudável, eu só tenho que ir pra academia todo dia. Tipo, é tão simples. É tão mais simples do que dançar. É tudo tão mais simples do que você seguir um esporte de alto rendimento. Que fica tudo tão atingível. Que falta algo mais difícil pra você. Falta algo, você sente falta de alguma coisa maior. Que com o balé eu tinha. O balé, na verdade, você passa a vida buscando a perfeição que você nunca vai atingir, né? Isso também era um ponto muito presente. Mas, realmente, eu comecei a ser consumida por um pensamento de que, caraca, eu preciso ser a melhor, eu preciso ter mais coisa, eu preciso de um prêmio, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter isso. E se eu fosse continuar pensando assim, gente, eu jamais ia ser feliz. Eu jamais ia ser feliz. Porque quando você tá na vida, o que é que você tem que. O que é ganhar? O que é ser melhor que os outros? Entende? Você começa a entender que, na verdade, é todo mundo igual. É todo mundo igual. Não tem pódio. Não tem primeiro, segundo, terceiro lugar. Não tem competição de físico. Não tem quem sobe a perna mais alta e dá mais pirueta. Tipo assim, whatever. Entendeu? Ninguém tá nem aí porque você faz, ninguém tá nem aí pra você. Ninguém se importa. Ninguém se importa. O meu dilema de ex-atleta é entender que a competição só existe na minha cabeça. A competição só existe na minha cabeça. E isso de ser melhor, ser a melhor, cara, o povo tá pouco se fudendo, ninguém se importa. Ninguém se importa. Isso é algo que só depende de você e de mim. O que é ser a melhor? O que é ganhar? Não tem, você que decide. E aí que tá, né, nisso de ninguém se importar e disso não ter mais pódio nem prêmio pra ganhar, eu tive que admitir pra mim mesma a existência de um grande complexo de superioridade. Que eu ainda tenho um pouco. Mas admitindo isso, eu percebi que eu poderia estar errada sobre a minha percepção do que é ser melhor. Entende? Porque eu pensava, eu preciso ser melhor que os outros. Eu preciso ser melhor que os outros. Isso não é uma métrica muito boa. Entende? Isso não é uma métrica muito legal. Eu aprendi a me comparar de uma forma mais estratégica depois que eu saí de dançar. Eu não acho que a comparação ela seja algo muito sustentável, não acho que ela seja muito saudável, que ela tem muitos riscos quando você não sabe impor um limite a ela. Mas ela, por eu ser quem eu sou, ela me motiva caso eu me compare com as pessoas certas. Então, se eu tenho um determinado estilo de vida na minha cabeça, e eu sei mais ou menos, não sei exatamente, mas eu sei mais ou menos onde que eu quero chegar, eu vou me comparar com pessoas que têm pelo menos alguma parte disso que eu sonho pra mim. O que é que elas estão fazendo? O que é que elas vão, como que é a rotina delas? O que é que elas pensam? O que é que elas investiram? Como que elas fazem dinheiro? Onde que elas estão? Entende? Com quem que elas estudaram? Essa é uma comparação, ok. Foi algo que eu tive que aprender depois que eu saí do balé. Que é que a comparação, ela é ruim. A comparação, assim, irrestrita, ela é ruim. Mas que ela pode ser muito boa se você tiver um objetivo mais ou menos claro. Se você tiver um esboço de objetivo, poxa, pode ser legal você se comparar com alguém. Entende? Sei lá, digamos que eu quero ter um físico X. Eu quero ser, sei lá, pronto, eu quero fazer barra fixa na academia. Meu sonho é fazer barra fixa. Eu acho que eu ia ser, tipo assim, o Superman se eu fizesse a barra fixa.
que eu vou fazer? Que comparação que eu devo executar? Eu vou me comparar com as mulheres, isso é muito importante, que têm um porte físico parecido com o meu e que fazem barra fixa. Que exercício que elas fizeram? O que elas comeram? Como que foi o acompanhamento alimentar, nutricional e físico delas? Quantos anos de treino elas tiveram que ter até chegar nesse objetivo? Foi uma comparação que demorou muito tempo, na verdade, para eu conseguir fazer. Porque, gente, sinceramente, sair do balé, eu falei, cara, eu preciso ser a melhor em tudo que eu fizer. Indiscutivelmente a melhor. E a consequência disso é que você simplesmente nunca se acha suficiente para nada. Então, apesar de eu estar conquistando coisas muito legais, na minha cabeça era assim, caraca, precisa de mais coisa, eu preciso de mais. Eu não tô nem aí se eu falo uma língua, eu preciso falar 5. Eu não tô nem aí se eu tenho uma bolsa, eu preciso não pagar nada na faculdade. Eu não tô nem aí se eu tenho uma média ótima. Eu preciso que a minha média seja 10. Só que, novamente, gente, objetivos exigem esforços. E o que você ganha é uma consequência desse esforço. Isso é algo que eu já deveria ter sacado no balé, entendeu? E eu não saquei porque eu era imatura e burra. O que você ganha é a consequência do seu esforço. Se eu vivesse para estudar, a minha média ia ser 10. Mas eu não vivo para estudar. Eu não vivo só para isso. Eu tenho que trabalhar, eu gosto de ganhar meu dinheiro, eu tenho que, sei lá, ir pra academia, eu tenho que passar tempo com a minha família, eu quero ir pra festa, eu quero namorar, eu quero fazer um monte de coisa. E dentro de tudo isso que eu faço, eu tenho que entender que a combinação dos meus esforços gera um resultado muito positivo. E não era algo que eu entendia antes, né? So sad. Eu nunca me. Tipo assim, eu ainda tenho um problema muito grande em me achar suficiente para as coisas que eu quero. Mas é muito menor do que antes. Entende? E esse complexo de superioridade que eu falei para vocês, ele tem pontos positivos e pontos negativos também. O ponto positivo é que eu tenho uma autoestima lá em cima. Eu posso me achar insuficiente, mas eu ainda sei que eu vou conseguir tudo que eu quero. Talvez não da forma que eu deseje, mas eu sei que eu vou conseguir tudo que eu quero. Mas eu superestimo minhas habilidades. Eu superestimo minhas habilidades porque tudo é mais fácil que dançar. Tudo é mais fácil do que ser bailarina. Então, se eu estudar um pouquinho, com certeza eu vou conseguir o que eu quero. E às vezes eu preciso estudar um pouquinho mais. Se eu malhar, se eu fizer tudo que eu tenho que fazer, se eu malhar direitinho e comer direitinho, eu vou conseguir o físico que eu quero. Mas talvez eu precise adaptar meu treino, adaptar minha alimentação, baixar um pouco a minha bola. Entende? O complexo de superioridade, ele me move na direção da ambição, entendeu? Eu sou muito ambiciosa, então eu sigo a trilha de quem é ambicioso. Eu tô lá, poxa, eu quero isso aqui, eu vou estudar igual uma maluca, eu vou focar muito no trabalho, eu vou investir meu dinheiro, eu vou ficar desse jeito. Só que as coisas exigem tempo. As coisas exigem tempo. E não é algo que eu ainda sei lidar. Tipo, pra mim as coisas têm que acontecer pra ontem. Tudo bem que demorou 15 anos da minha vida pra conseguir tudo que eu queria no balé. Mas, se eu quero fazer um mestrado, eu tenho que estar passada ontem. Isso não existe, isso não é normal. Você não pensa assim. E quando eu coloco pra fora, eu tenho 10 dias de lucidez até eu entrar na espiral de tipo, eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais. Só que eu realmente não preciso muito. E eu sei que isso é uma herança dos anos que eu passei dentro da dança. Entende? Porque independente do que eu estivesse fazendo, iria ter alguém melhor que eu. Invariavelmente, gente, invariavelmente vai ter alguém melhor que você. E que bom que tem alguém melhor que você, porque se você fosse o melhor de todos, que limitante, né? Que coisa pequena que você estava envolvido. Mas era uma parada que, assim, eu ainda me puxava muito, porque apesar de eu entender, poxa, eu não posso me comparar com a Marianela Nunes, né? Porque humildade. Mas eu podia me comparar com as outras meninas da minha idade. Pelo menos do meu país. E depois eu vou me comparar com as meninas da minha idade da América Latina. Depois com as meninas do mundo todo. Só que aí eu também perdia o detalhe que era o contexto que elas estavam. Nem todo mundo estava no mesmo contexto que eu. E nem todo mundo. E eu não tinha acesso às mesmas possibilidades que elas, às vezes. E eu não pesava isso. Por isso que eu
achava que eu tinha que dar absolutamente tudo de mim pra conseguir algo. Porque se fulaninha saiu daqui, sei lá, pra Londres pra estudar, e eu não saí ainda, eu tô errada. Eu tô fazendo alguma coisa errada. Só que às vezes, gente, é só você entender que existem jornadas e jornadas, né? Todo mundo é diferente, mas é todo mundo igual. Que coisa maluca, né? Foi. Ainda é algo que eu não sei lidar muito bem, pra ser bem sincera. Mas eu estou ficando melhor, eu estou ficando melhor. E também porque eu tô ficando mais velha, né? Eu realmente espero que 70% no mínimo das loucuras que eu tenho hoje aos 20 anos estejam mais ou menos resolvidas aos 25. Ou aos 30. Não sei, não vou dar prazo pra isso, não. Mas, sabe, hoje eu olho pras coisas que eu me preocupava quando eu dançava e penso, mulher, tu era tão boba. Tu era tão, assim, tuas preocupações, tu inventava. Entende? Eu falava, tipo, Júlia, tu inventa tuas preocupações. E hoje eu sinto que eu ainda faço isso. Mas numa escala menor, obviamente, né? E, gente, enfim, eu tenho que adaptar esse meu pensamento competitivo. E isso ainda é um desafio. Porque essa métrica que eu acabei de falar, de comparação, ela. Quando você não tem métricas e quando você não tem critérios de comparação, no meu caso, me leva muito rápido para a inveja. No meu caso, me leva muito rápido para a inveja. E eu falo isso de coração muito aberto, porque eu passei muito tempo no balé, entende? E eu nunca senti inveja de ninguém quando eu dançava. Eu nunca senti inveja de ninguém quando eu dançava, porque eu sabia que eu tinha algo especial e que existia algo diferente em mim que me diferenciava do pessoal, de qualquer outra pessoa. E que se eu me esforçasse o suficiente, eu ia ser reconhecida. Só que na vida, nem no balé, nem na vida nem no balé, existe meritocracia. Nem na vida nem no balé existe meritocracia. Então, o esforço, por esforço, nem sempre vai ser um indicativo de que você vai ter sucesso. E quando eu saí do balé, eu passei a ter mais inveja. Como que eu ia ter inveja? Gente, ficava assim, caraca, por que eu estou sentindo inveja? Se eu já fiz tudo que eu fiz. Entende? Só que pra mim era naquela mesma coisa de se aconteceu com eles, por que não tá acontecendo comigo? É um sentimento muito antigo, entende? Mas que ainda é complicado pra mim. Um dos meus dramas de ex-atleta é reaprender a pensar mesmo. Nem tudo é uma questão de ganhar ou perder. E querendo ou não, essa mentalidade de ser melhor que os outros ainda é muito presente em mim. E eu admito que tenho medo de me desfazer dela. Eu tenho muito medo de me desfazer dela. Porque eu nunca vivi sem querer ser melhor que alguém. Eu nunca vivi sem querer ser melhor que alguém. E vocês têm ideia do que é isso? Como é que pode? Como é que pode? A menina tem 20 anos. Porque, cara, o que é ser melhor? Mas eu nunca vivi sem querer ser melhor que alguém. E na adolescência era tranquilo. Porque eu me comparava com outras bailarinas. Entende? E normalmente nós estávamos em patamares elevados, nós todas juntas estávamos em patamares elevados, ou eu era um pouco melhor do que as que estavam ao meu redor. E é um sentimento confortável. Você não pode mentir para si mesmo sobre isso, entende? É bom você ser verdadeiramente bom em algo. E isso se tornou um pilar da minha identidade. Claramente temos um problema, né? Claramente temos um problema. Porque você associar a sua personalidade a ser melhor que os outros faz você se questionar em qualquer momento que você se deparar com alguém que é melhor que você em qualquer coisa. E assim, não é legal, não é uma coisa sustentável. Não é a cabeça de alguém feliz. Pelo menos é uma cabeça que eu me imagino tendo quando eu for uma mulher da paz, né? Porque, como eu já falei nesse podcast, o meu objetivo máximo de vida é ser uma mulher da paz, completa e segura de si. Pois é, gente, mas sério, que loucura, né? Que loucura. Eu não superei isso, né? Claramente, vocês estão vendo eu fazer um episódio inteiro sobre isso. Mas não é mais uma questão tão grande como já foi pra mim. Outro ponto positivo, não sumiu completamente, mas tá desse tamanhinho aqui, ó. Graças a muito esforço e muitas páginas de diário escritas. E outra coisa que aconteceu comigo quando eu parei de me identificar como atleta foi o meu corpo. Gente, eu entrei num pequeno dilema.
o que eu ia fazer com ele. No balé, eu sabia o que eu precisava fazer. Eu tinha que ser forte, para não me lesionar, e manter um percentual baixo de gordura e ser flexível. Eu sabia que eu tinha que fazer isso. Mas e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer com o meu corpo agora que eu não sou mais atleta? Pra que meu corpo serve? Entende? Eu ficava assim, olhando pra mim e falava, poxa, e agora? E agora? Por uma questão pessoal de saúde, né? Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho escoliose. Eu não posso ter sobrepeso. Eu não posso ter sobrepeso, recomendações médicas, e enfim, porque isso vai necessariamente baixar minha qualidade de vida e me dar algumas hérnias de disco, né? Por causa da minha coluna. Mas ok, isso eu já sei, eu não posso ter sobrepeso. E agora? E agora? Eu ia pra academia pra fazer uma ficha de treino e os personagens me perguntavam qual é o seu objetivo. E essa pergunta ela me paralisava porque eu não sabia, não tinha objetivo físico mais. Eu dizia pra eles, olha, o meu objetivo é só me mexer, me manter ativa e, sei lá, cuidar da minha coluna porque eu tenho escoliose grave. É isso. É isso. Eu não tinha objetivos estéticos. Na verdade, eu nem sabia o que era um corpo bonito pra mim. Eu não sei o que eu acho. Eu realmente não tinha uma opinião sobre meu corpo fora do esporte. Eu não sabia o que eu achava bonito. Porque normalmente as pessoas sabem, tipo, eu quero ter mais bunda, eu quero ter mais coxa, eu quero ter mais superiores, eu quero. Entende? Eu não sabia. Eu assim, ó, com o meu corpo inteiro aqui, eu estou admitindo que eu não sabia o que eu ia fazer com o meu corpo. E eu fui tão ensinada que ser bonito, que era ser bonito, você se parecer com as bailarinas russas e com as bailarinas profissionais, que são altas, que são bem magras, que são flexíveis, que quando eu saí da dança, eu sinceramente não sabia o que querer pro meu corpo. Sinceramente. Porque eu olhava ao redor e eu via o padrão de beleza brasileiro. E eu não me identificava. Eu falava, gente, olha, eu não acho isso aqui o ápice da beleza. Pra mim não é um corpo que eu vou me esforçar tanto pra conseguir. Não gosto disso. E eu olhava pros atletas e eu falava, cara, eu também não quero ser assim. Como que eu quero que meu corpo seja? E aí eu partia pra um espectro muito subjetivo desse tópico que era: eu quero que meu corpo seja saudável, eu quero que meu corpo não me dê dores, eu não quero ter problema na minha coluna, eu quero conseguir me mexer, eu quero conseguir subir uma escada sem ficar ofegante, entende? Tipo, eu queria qualidade de vida. E ok, é muito legal você malhar por saúde. Sinceramente, eu faço isso até hoje. Eu malho por saúde, porque eu ainda não sei exatamente qual é o meu objetivo estético. Eu não olho pro meu corpo e penso, ai, eu queria ter uma bunda maior. Ai, eu queria ter um quadríceps mais definido. Eu queria ser mais. Queria, sei lá, ter mais corpo ou menos corpo. Queria engordar, queria emagrecer. Eu não olho para meu corpo desse jeito mais, entende? Porque depois que eu saí do esporte, eu falei, caralho, eu tô livre. Eu tô livre. Eu não preciso mais colocar tanta pressão em mim mesma para ter um corpo X. Sabe? E na verdade, o que eu realmente queria era só. E quero, na verdade, é parecer como eu sempre fui. Eu tenho o corpo que eu tenho desde sempre. Com a consciência de que ele vai mudar dependendo da minha fase de vida. E eu, graças a Deus, e a minha mãe, eu nunca tive problema com alimentação. Nunca tive problema com alimentação. Eu sempre me alimentei com dieta, sempre fui acompanhada por nutricionistas. Muito obrigada, mamãe e papai do céu. Mas o meu corpo, gente, eu não. Eu sigo sem saber o que fazer dele. Sigo sem saber o que fazer dele. Porque eu acho que eu não tenho mais, assim, aquela coisa de o meu corpo precisa servir para eu pular mais alto, ou para eu girar mais, ou para eu ter mais resistência. Entende? Tipo, eu não quero correr uma maratona. Eu não quero correr uma maratona. Eu não quero ter força para lutar com alguém. Gente, eu quero viver na paz. Eu quero viver na paz. E eu ainda sigo com uma visão muito abstrata do que eu realmente gosto do meu corpo, fora da lente do esporte. E essa eu imagino que seja uma questão especialmente comum para bailarinas e ginastas também. Eu penso em qual que vai ser a utilidade do meu corpo.
se eu não malhava mais pra ser um esportista melhor? Eu real não sabia quem eu era sem dançar. O que eu achava bonito sem dançar. O que é que eu queria usar se eu não ia mais ter que ir pro balé. Entendeu? Eu não sabia nem quais dias da semana eu ia lavar meu cabelo. Gente, tipo assim, vocês sabem o que é não ter mais um norte na vida? Foi como eu fiquei quando eu parei de dançar. Eu não sabia o que fazer. Eu sabia que eu estava infeliz e que eu tinha que sair. Então, criei coragem, peguei minhas coisas e nunca mais voltei. Quer dizer, voltei, né? Porque eu tô dançando de novo, mas agora eu tô feliz. Mas enfim, eu não sabia o que fazer. E eu tive que descobrir tudo de novo do início. E eu ainda sigo descobrindo. Porque eu não sei o que é gostar do meu corpo sem fazer um esporte. Entende? Entende? Porque realmente eu caracterizo isso como um drama. É um drama mesmo. Porque você não sabe o que você vai fazer sem dançar, entende? Poxa, se meu corpo ele não vai mais pular, se meu corpo ele não vai mais dar 80 milhões de fuetês, se eu não tenho mais uma aula completa pra fazer, o que eu vou fazer com o meu corpo? Pra que ele serve? Entende? Vou fazer aqui meu leg press, vou puxar aqui, fazer uma elevação lateral e tal. Mas com qual objetivo se eu não tenho um objetivo estético? Entende? Então eu fico lá na academia igual a tia do Pilates, entende? Vou subir aqui meus 3 quilinhos, vou agachar aqui com 10, vou aqui fazer meu treino de costas pesado pra eu manter minha coluna no lugar. Mas é só isso. E eu também, assim, hoje todo mundo quer ter um corpo de determinada forma, quer correr uma maratona, quer fazer não sei lá o que, quer terminar um Ironman. Eu não tenho nenhum desses objetivos, porque eu acho que eu vou precisar de muito tempo off de esporte pra voltar a ter objetivos muito grandes e esportivos, assim. Porque eu sei o esforço que é exigido, físico e mental, pra conseguir chegar lá. Eu já vivi isso e eu já fui muito infeliz fazendo isso. Eu não queria me colocar novamente nessa posição sem a maturidade necessária para entender o processo. Porque eu tenho problema com o processo. Gente, eu sou revoltada com processos. Eu quero ganhar. Eu já falei isso aqui 80 vezes no vídeo. O meu objetivo é ganhar. Eu quero ser a melhor. Eu quero estar ali, ó. Medalha. Eu gosto de medalha. Eu não gosto de ensaiar. Eu não gosto de ir pra academia todo dia. Eu sei que eu tenho que fazer para conseguir ganhar. Mas agora que eu não tenho mais o que ganhar. Entende? Fica bem complicado. E isso me dá até um pouco de pena, entende? Porque o que eu fiz comigo não foi ruim, eu não me arrependo de jeito nenhum. E eu fiz porque eu queria. Isso é importante se colocar. Eu fiz porque eu quis. Mas não era muito legal, entende? Hoje eu vejo que eu realmente não tinha um mínimo de pena de mim. E hoje eu sigo sem ter pena de mim. Mas eu não tinha empatia, eu não tinha paciência comigo. Eu era meio amarga. Gente, eu era adolescente muito amarga. Muito. Não que eu deixasse isso se transparecer completamente no meu dia a dia e nas minhas amizades, enfim, eu não era uma pessoa escrota, mas eu também não estava muito feliz. Tudo bem que a adolescência, ela por si já é muito difícil. Mas com o esporte, ela se tornou muito legal e muito complexa também. Mas é isso, né? A gente vive para aprender, a gente vive para evoluir, para viver. E realmente o tempo me ensinou que eu poderia achar outras coisas fora do esporte. Eu poderia achar outro corpo que não é feito pro balé muito bonito. Entende? Isso eu só entendi quando eu saí do balé. Isso é muito louco. Eu acho que aconteceu uma lavagem cerebral comigo. Sabe quando você sai da Matrix? Não que eu esteja dizendo que eu estava na Matrix, nem que, enfim. Mas é um novo universo que se abriu pra mim quando eu parei de dançar. E eu descobri que meu corpo pode fazer umas coisas muito legais mesmo. Tipo, eu descobri que eu posso surfar, posso fazer yoga. Hoje eu sei fazer uma flexão completa, tá, gente? Isso daqui é uma grande conquista pra mim. Eu realmente gosto de fazer flexão e ter um mega bíceps. Mas, assim, eu acho que eu ter entrado num estado mental severo, assim, de, poxa, foco absoluto. Preciso estar aqui. Me ajudou, mas teve um tempo que deu. Teve um tempo que deu.
E dizem que academia é cemitério de atleta, né? E realmente, gente, se eu não tivesse entrado na academia, eu ia estar, destruída, porque eu preciso mexer o meu corpo. Eu preciso mexer o meu corpo. Quando os médicos dizem que atividade física ajuda a sua mente, eles não estão mentindo. Você precisa se mexer. E eu, como ex-atleta, precisava mais do que tudo. Gente, eu fazia 1 hora de cardio, assim, ó. Vou fazer aqui 1 hora de cardio. Por que eu não tô fazendo nada? Entende? Eu gosto de me exercitar. Mas ainda é difícil, porque eu não sei direito por qual objetivo eu estou me exercitando. Talvez eu não precise de um objetivo. Talvez eu não precise. Talvez eu só precise aparecer lá todo dia. E isso é suficiente, né? Hoje em dia todo mundo malha por um objetivo, e se você malhar sem um objetivo é meio revolucionário, né? Eu acho até um pouco canto da minha parte. Mas é isso. E agora, assim, pra levantar um pouco o astral do vídeo, né? Porque ele tá meio triste, ele tá meio tipo assim, ai, o esporte acabou com a minha vida, mas me salvou, não sei o quê. Eu acredito fielmente que ser ex-atleta te faz transitar muito bem pelo mercado de trabalho. Você ser ex-atleta muda a sua forma de pensar. E muda de um jeito que fica muito simples você fazer o que tem que ser feito. Entende? Pelo menos foi o meu caso. Eu já falei aqui, eu quero ser melhor que a maioria. Então, no primeiro dia de faculdade, eu fui lá e pedi uma bolsa de estudo. Fui lá e pedi, ganhei. Tipo assim, o não a gente já tem, né? Eu fui lá e pedi. Eu não teria a confiança que eu tive naquele dia se eu não tivesse passado por 1 milhão de rejeições no balé. 1 milhão de rejeições. Gente, eu acho que o nível de rejeição que você passa quando você é atleta supera, assim, em níveis exponenciais o nível de rejeição que qualquer pessoa acha na vida sem um esporte. E essa enorme exposição à rejeição te torna um pouco mais confortável em ser cara de pau. E isso é muito legal. É muito legal. Porque você consegue pedir as coisas com mais esperança um pouquinho, entendeu? Porque o não você já teve 1 milhão. Vai que dessa vez é um sim, você só precisa de um sim. E eu aprendi isso no balé. Eu aprendi que pra eu conseguir determinados objetivos, eu não só tinha que me esforçar, mas eu tinha que demonstrar que eu estava me esforçando. E demonstrar que aquele esforço valia um resultado. E isso no mercado de trabalho é uma habilidade muito boa, porque você aprende a se posicionar, você aprende a pedir, você entende que nada é tão difícil quanto parece, e mesmo sendo muito difícil, você ainda pode pedir ajuda. Sabe? E você fica muito determinado e muito focado. Muito focada. Eu brinco muito que eu sou quase um soldado, entendeu? Porque um soldado não, um robozinho. O que mandarem eu fazer, com um passo a passo, eu vou conseguir fazer e executar bem. E se eu não executar bem da primeira vez, eu vou executar melhor na segunda. E melhor ainda na terceira. E essa foi uma habilidade que eu consegui no balé. De escutar uma correção, internalizar e achar um jeito de aplicá-la imediatamente. Então, se eu tô lá fazendo meu plié e falam abaixa o ombro, encaixa a costela e encaixa o quadril, eu vou saber executar aquilo ali na hora. Claro que isso vem de uma porção de, enfim, né, aulas e correções iguais, muitas vezes. Mas, enfim, no mercado de trabalho isso é muito apreciado, pelo menos na minha experiência. Ser ex-atleta também te ensina a fazer mais do que suficiente. E isso é muito raro na nossa geração. Você saber fazer mais do que o suficiente. Você, como ex-atleta, tem um nível de disciplina, foco e mentalidade de fazer o que precisa ser feito, que é muito escasso hoje em dia. Eu brinco que nunca foi tão fácil você conseguir ser bem-sucedido. Porque você olha pro lado, você vem com quem que você tem que competir, é uma galera que desiste muito fácil.
É que no primeiro não vai aceitar, vai dizer, beleza, tudo bem. Pra mim isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Pra mim, o primeiro não que eu recebo, ele é o começo da conversa que vai me levar pra um sim. Ou pra um não um pouco mais amigável. Entende? E toda essa mentalidade, toda essa construção foi feita enquanto eu estava no balé. Eu aprendi a conviver muito bem trabalhando em grupo. Eu aprendi a me comunicar muito bem, porque eu era principal, então, querendo ou não, você sendo principal, você tem que ser o exemplo. Você tem que estar lá todo dia, você tem que respeitar seu professor, você tem que ser amigo de todo mundo, desde a pessoa mais velha do corpo de baile até a criancinha do baby que vai dançar. Entende? Foi uma habilidade que eu consegui no esporte, de saber lidar com as pessoas. E, enfim, né? Eu acho que muita coisa, muita coisa boa e ruim veio de ser ex-atleta. Veio de ser ex-atleta. E eu sigo aprendendo a lidar com a parte ruim. Com a mentalidade de competição excessiva, com isso de me cobrar demais, com a falta de humildade, o complexo de superioridade. Que, como eu falei, não é naquele sentido de eu não vou obedecer, eu não vou seguir ordens, mas de superestimar mesmo as minhas habilidades e, tipo, me achar melhor que todo mundo, porque tudo é mais fácil que o balé. E se as pessoas estão tendo dificuldade para fazer, sei lá, estudar, trabalhar e ir pra academia, tá fácil. Entendeu? Comparado com o que eu tinha que fazer quando eu tava dançando. Mas nem sempre é assim, porque a gente cresce e existem novas responsabilidades na nossa vida. Mas de qualquer forma, tipo assim, eu ainda sigo me achando um pouco melhor do que todo mundo, e eu não acho que isso seja muito legal. Não acho que isso seja, tipo, uma coisa muito tranquila de se dizer, inclusive num vídeo. Mas você já disse, né, 3 vezes, então fica a dica, não falem isso tão alto. Senão as pessoas vão te chamar de soberba. Mas, sinto que eu fui um pouco repetitiva. Porém, whatever, that's life. Eu escrevi um roteiro aqui, mas não segui completamente. Isso é uma consequência disso, né? Não li totalmente, vou me repetir. Mas, realmente, galera, de forma geral, o balé te deixa diferente. Você pensa diferente. E poucas coisas vão te abalar tanto depois que você sai do balé. Porque nada é mais difícil que dançar, quando você só tem que estudar e trabalhar. Claro que eu falo isso sendo uma menina de 20 anos, gente. Eu não tenho filho para cuidar, eu não tenho conta para pagar, eu não tenho problema de saúde, tá? Vamos deixar isso bem claro aqui. Mas se você só tem que trabalhar e estudar, sua vida tá fácil. Se você só tem que trabalhar e estudar, sua vida tá fácil. Tá fácil. Você só tem que fazer isso todo dia e fazer bem. Você só tem que fazer 2 coisas. 2 coisas. Bem, todo dia. Como que isso é difícil? Sabe? Tudo fica tão mais atingível depois que você sai do balé, porque tudo é mais fácil que dançar. Nada vai me expor a tanta rejeição interna e externa como a dança me expôs. Nada vai me colocar em uma situação de fragilidade tão grande quanto o balé me colocou. Entende? Porque eu realmente fiquei na merda, eu fiquei na bosta, eu fiquei lá embaixo, assim, ó, abrindo os dedos no cocô. Foi desse jeito que eu fiquei. Mas você sai meio que nada te abala mais. E quando você também tem o poder de sair de uma coisa que você gosta muito, porque você entende que aquilo ali não tá mais te fazendo muito bem, você fica bem mais forte. Porque você olha para aquilo que você mais ama, você olha para o sonho que você tinha e fala para si mesmo que não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena, não valia para mim, pode valer para você, obviamente, mas não valia para mim. E todas essas experiências, elas vão te dando uma casca mais grossa. E ter passado por tudo isso, só tendo 20 anos,
você tá mais calejado que os outros 20 anos, né? Do que as outras pessoas ao seu redor. Mas você tá preparado. Eu acho que você tá um pouquinho mais preparado sendo ex-atleta, entende? É muito difícil. É muito difícil. É um período que você realmente não se sente bem, que você não sabe mais quem você tem que reaprender tudo do início. Mas todo mundo passa por isso uma vez na vida. Todo mundo passa por isso uma vez na vida. É aprender a transitar com graça, com bom humor, com a consciência de que você não é mais quem você era e para se tornar quem você quer ser, você não pode ser quem você é. Entende? É aprender a ter paciência consigo mesmo, algo que eu ainda não tenho, mas fica a dica aí para quem quiser seguir. Entende? São muitas coisas. Eu vi até um comentário no post de divulgação de um rapaz que disse que quando ele parou de dançar, ele ficou tipo, poxa, e agora o que eu vou fazer? E se reencontrou na fisioterapia. E eu falei, poxa, que massa! Que da hora, que tudo! Gente, eu curiosamente me encontrei numa coisa que não tem nada a ver com balé. Que não tem nada a ver com o balé. Gente, qual é a relação entre o curso de economia e balé? Me digam. A gente pode até traçar algumas, mas, pô, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O meu trabalho é ficar olhando para Excel, rodando dado, rodando modelo. Entendeu? Ah, vou tirar tal dinheiro daqui, vou botar aqui. Entende? Tipo, eu gosto disso. Eu genuinamente gosto disso. Gente, se você. Eu falava. Gente, caraca. Eu lembro muito que no ensino médio o pessoal falava, vai, meu sonho é um trabalho que me dê isso, aquilo. Eu falei, gente, eu quero um cubículo, um computador e uma lista de coisas a fazer. Eu vou ser imparável. Eu vou ser imparável quando eu tiver isso. E ficava todo mundo olhando assim pra mim, tipo, garota, tu não vai ser feliz. E assim, couldn't be happier. Couldn't be happier. Truly. Porque eu sempre achei que paixão você arranja. Paixão você arranja. Trabalho tem que te sustentar e tem que suportar. Ninguém trabalha porque quer. Entende? Tudo bem que existem trabalhos que, tipo, de digital influencer, que eles são um pouco mais prazerosos, mas também tem suas partes ruins. Eu quero dizer que trabalho, gente, ele existe e sempre existiu para mover a economia, para rodar dinheiro, para a gente conseguir bens e produtos e ser feliz em outras coisas. E eu ainda consigo achar muita felicidade no meu trabalho ordinário. Eu não tô mais no teatro, eu não tô mais botando roupa linda para dançar, eu não tô mais fazendo maquiagem todo dia para subir num palco, não tô costurando sapatilha. Nunca pensei que eu ia ser feliz botando uma calça social, uma blusa de botão e trabalhar no banco, mas eu sou. Eu sou. Tipo, eu encontro a minha felicidade na minha rotina. A minha paixão está na minha rotina. E é tão libertador, porque você fica meio independente, entende? A minha felicidade é acordar cedo, tomar meu pré-treino, ir pra academia, tomar meu café da manhã, me arrumar e trabalhar, conversar com as pessoas do meu trabalho, passar por uns estressezinhos e tal, voltar pra casa, me arrumar, ir pra faculdade. Aí na faculdade reclamar que o curso tá terminando tarde e que eu quero me formar. E aí voltar pra casa, tomar outro banho e dormir no dia seguinte, descobrir que eu tô com pouca gasolina, tenho que ir no mercado e tenho que fazer outra coisa. E sabe, tipo, a vida tá andando. E isso que me dá felicidade. Eu não sabia que eu poderia ser feliz assim. E eu só descobri quando eu saí do balé. Eu acho que eu também descobriria isso caso eu tivesse continuado no balé. Mas eu acho que eu ia demorar um pouco mais pra internalizar isso como minha fonte de felicidade. Entende? Eu acho que o caminho seria completamente diferente para eu chegar a essas conclusões que eu cheguei aqui. Eu iria chegar. Eu iria chegar, né? Porque, enfim, a gente pensa e a gente chega a conclusões. Mas eu ter saído me fez muito bem. Muito bem. E teve gente, cara, sério, tipo assim, se tem uma coisa que eu tenho muito abuso, é de gente que quer saber da minha vida mais que eu. Cara, eu, assim, nem meus pais mandam em mim, nem meus pais mandam no que eu tenho que fazer, entendeu? Meus pais não olharam pra mim, apontaram o dedo e falaram, você tem que fazer faculdade. Eles nunca falaram isso. Eu fui lá, passei e fiz. Eles não mandam eu arranjar emprego. Eu vou lá e arranjo.
Se meus pais confiam em mim pra eu tocar a minha própria vida, por que as pessoas do Instagram vão achar que elas sabem qualquer coisa sobre mim? E aí fica o recado, né? Não opinem sobre a minha vida. Tudo bem que eu entendo que, enfim, né, se eu exponho a minha vida, ela está sujeita a comentários. Isso é uma coisa, né, normal, consequências. Escolhas e consequências. Mas, gente, tipo, teve gente que falou que eu tava acabando com a minha vida. De que eu fui traumatizada na minha escola de balé antiga. Gente, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nossa, sério, falaram cada absurdo, falaram cada coisa. Tipo, gente, não aconteceu nada, eu só resolvi sair. A minha cabeça estava ruim. Isso não tem a ver com o ambiente, isso não tem a ver com o que eu estava sentindo, com o que eu queria. Entendi, tipo, falaram tanta coisa. Ai, eu fiquei bem mal. Não mal no sentido de, ai, que tristeza, mas eu fiquei com raiva, né? Porque isso me dá raiva. Ai, mas é isso, gente. Eu não tenho mais muito o que falar. Minha recomendação para todos os jovens que estão me assistindo é que vocês estudem. Estudem. E estudem. Tinha uma professora de balé, a dona Toshi, que o conselho dela para todo bailarino era aula, aula e aula. Aula, aula e aula para todo mundo. Você tem que fazer o que tem que ser feito todo dia. Senão você não vai conseguir alcançar seus objetivos. Porque ações e consequências. Então, se você tem que acordar, se você sabe que você tem que acordar todo dia, se exercitar, se alimentar bem, trabalhar, no mínimo, ou estudar, não sei da sua realidade, você tem que ao menos fazer isso. Porque tá fácil. Ainda mais se você tem comida na mesa e um teto sobre sua cabeça. Tá fácil. Grande parte de nós aqui desse podcast tem uma vida fácil. É uma vida fácil. A gente só tem que fazer o que tem que ser feito. E eu garanto a vocês que muita coisa na vida é mais fácil do que dançar balé profissionalmente. Garanto! Vou falar aqui, ó. Tem coisa que é bem mais fácil. Tem coisa que é bem mais fácil. É muito mais fácil você acordar, ir pra academia, malhar por saúde, comer direito e trabalhar ou estudar, do que você se preparar para um Ironman. Falei. É mais fácil. Tipo assim, gente, a vida sem o esporte, ela se torna mais simples. Um pouco mais pesada também, porque você sente falta daquele incentivo. Mas, gente, ó, se você só tem que estudar, malhar e trabalhar e se alimentar direito, a vida tá fácil. Tudo vai caminhar para o lugar certo. E o que é seu vai lhe encontrar. O que é para ser seu vai acontecer. E tenham paciência consigo mesmos, né? Esse é um recado, inclusive, para mim mesma. Mas é isso, um beijo e até o próximo episódio. Beijinhos.